Toque, 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 tem operação da Polícia Federal nas ruas e é em relação ao roubo dos aposentados e pensionistas, a fraude do INSS. Já está na nossa página do UOL a reportagem contando que a Polícia Federal deflagrou uma operação hoje, terça-feira, contra um grupo suspeito de fraudar os benefícios do INSS em Minas Gerais, com um prejuízo aos cofres públicos estimado em 11 milhões de reais. O grupo criava pessoas fictícias, falsificando certidões de nascimento, documentos de identidade e comprovantes de residência. O órgão identificou que 10 idosos se passaram por 40 pessoas fictícias e os fraudadores receberam valores indevidos por quase 20 anos. Foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão. Segundo a Polícia Federal, a operação ainda evitou um prejuízo adicional superior a 5 milhões e 200 milhões de reais aos cofres públicos. Os integrantes do grupo poderão responder pelos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa. A operação foi realizada em conjunto com a Coordenação Geral de Inteligência da Previdência Social do Ministério da Previdência. Bom, esse é um outro ponto, né, dessa fraude de INSS que a gente vem acompanhando. Aliás, uma das novidades também em relação às investigações do roubo dos aposentados é de que o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, que deixou o governo recentemente, nesse último final de semana, deverá ser ouvido pela Polícia Federal nas investigações sobre o desvio de dinheiro dos aposentados. Ele deverá ser questionado sobre os nomes indicados para a cúpula do órgão e que foram afastados depois da operação que desvendou o esquema. Lupe tem negado envolvimento no esquema e que não é alvo da investigação. E aí, professor Mairovich, essa que é a dúvida, né? Por exemplo, o fato de a Polícia Federal convocar ele para prestar depoimento, isso não significa que ele é alvo da investigação, mas ele pode se tornar a ser? Veja, Fabiola, ele tem batido nessa tecla que ele não é o investigado, mas ele era um ministro responsável por tudo isso e está na cara que houve omissão. Esse é um ponto importante. A partir do momento que ele nega qualquer investimento, que ele não está qualquer responsabilidade, que ele diz que não está sendo investigado, ele vai ser convocado e ele poderá sair de lá numa situação diferente da que ele está achando. Ou seja, ele pode sair como mera testemunha, como aquele que dirigiu o ministério e foi lá dar informações, ou ele pode sair de lá, ou seja, do depoimento da Polícia Federal em inquérito, ele pode sair como suspeito de participação, onde se vai verificar essa omissão dele, que é clara, ele tinha o dever de agir, o resultado disso foi um crime, e ele tinha também o dever de evitar esse resultado, ou seja, omissão. Para o crime de fraude, a omissão conta sim como crime. Então a situação do Lupe não está tão boa, tão cor-de-rosa como ele está pensando. E ele poderá sair de lá, sim, com um carimbo de suspeito. Importante essa sua fala, professor Mairovich, porque a gente mesmo aqui trouxe, né, algumas declarações de pessoas que disseram claramente que Lupe foi avisado do que estava acontecendo, né, Josias? A gente até transmitiu isso já faz alguns dias, a fala de uma funcionária que falou, a gente avisou Carlos Lupe, né? O que pesa contra ele, Josias, em relação a esse caso? Você vê omissão clara? Sem dúvida nenhuma houve uma omissão, não é, Fabiola? Essa não há dúvida. O próprio Lupe, você mencionou, uma advogada que participou de reunião de um conselho previdenciário presidido pelo Lupe e alertou a ele lá em 2023 sobre a existência de fraude e ele simplesmente deu de ombros, tirou da pauta o assunto, disse que voltaria na reunião subsequente, não voltou e efetivamente o Ministério da Previdência não foi capaz de deter as fraudes praticadas no âmbito do INSS, que está sob o guarda-chuva do Ministério. E o Lupe reconheceu isso.
Aí ele alega que a Previdência é uma máquina muito grande, que as providências demoram a surtir efeito. O fato de que houve omissão é incontroverso. Ninguém tem dúvidas disso. Agora, a intenção da Polícia Federal de ouvir o Carlos Lupe mostra a importância do afastamento desse personagem da poltrona de ministro da Previdência, porque é preciso, para que o esclarecimento se dê de forma cabal, é preciso que suspeitos não interfiram na investigação. O Lupe agora, se for chamado e há razões de sobra para que ele seja chamado a prestar esclarecimentos, vamos saber, o objetivo é esse, se ele foi apenas omisso ou se ele praticou crime de prevaricação. O que é a prevaricação? É uma autoridade deixar de praticar um ato de ofício, um ato que ela seria obrigada a praticar para deter determinada fraude da qual tomou conhecimento. O Lupe tomou conhecimento da fraude em 2023. Em 2024, de novo, ele foi avisado, agora em termos oficiais pela Controladoria Geral da União. E estamos verificando que a fraude continuou, tanto que chegou aí a um desvio estimado em mais de 6 bilhões de reais. Então, é preciso investigar, sim, a atuação do Carlos Lupe para saber se ele foi apenas omisso ou se ele praticou crime. Então, a Polícia Federal tem essa atribuição de colocar isso em pratos bastante asseados, Fabiola. Aí a coluna da Andresa Matais, falando sobre essa informação de que ele vai realmente ser convocado ali pela Polícia Federal. Ô Sakamoto, falando sobre até as declarações hoje feitas pelo novo presidente do INSS, Gilberto Valler, ele admitiu que algumas medidas que poderiam ter sido colocadas em prática não foram, protegendo os aposentados e pensionistas desse roubo absurdo que aconteceu no nosso país. Ele falou que não foram colocadas em práticas para evitar que essas fraudes acontecessem. Ele disse, abre aspas, havia avisos, alertas, mecanismos e não foram colocados em prática, foi o que disse o novo presidente do INSS numa entrevista hoje à Rádio CBN. Isso pesa também contra a Lupe, quando ele fala de que mecanismos não foram utilizados? Isso pesa contra o governo? Pesa contra o governo Lula, pesa contra o governo Bolsonaro, pesa nos últimos 6 anos de sacanagem contra os aposentados, de roubalheira contra os aposentados por conta desse escândalo das mensalidades cobradas de forma ilegal, né? Foram 4 anos, né, de governo Bolsonaro, né, com esses convênios sendo assinados, depois 2 anos de governo Lula, com a quantidade de convênios aumentando significativamente, né? Você teve avisos do próprio Tribunal de Contas da União, que depois a gente vai até comentar, né, por problemas recentes, mas avisos por parte da Controladoria Geral da União, falou, isso aqui tá dando merda, isso aqui tá dando problema, isso aqui precisa resolver. E aí o pessoal foi empurrando com a barriga, né? Então, ou seja, pelo menos o presidente do INSS, neste caso, ele não está brigando com a realidade. Porque se ele falasse, olha, não tinha o que fazer, é uma situação que é uma surpresa para todos nós, aí você falava para ele, meu amigo, por favor, dá lugar para outra pessoa, porque você está simplesmente repetindo os erros dos seus antecessores. A questão, neste exato momento, é a investigação tem que apontar se isso foi uma omissão, né, porque por incompetência pura e simples, foi uma omissão para ajudar algumas associações, ou foi do ponto de vista político, ou foi uma omissão, e a gente tem associações lá no meio da esquerda à direita, né, que estão representadas lá, enganchadas em diferentes alas e ideologias políticas, ou você teve uma omissão que foi bem recompensada com cascalho, pago, né, desviado para essas pessoas, né? Então a Polícia Federal vai ter que rodar bastante ainda, vai ter que entender. Agora, Fabiola, o mais importante é que ainda, por mais que o governo esteja divulgando aqui e ali, falando cuidados que tem que ser tomados, como vai ser feito, a dinâmica, o que as pessoas querem saber, e isso a despeito da punição, que tem que haver punição, tem que haver chilindró, tem que haver demissão, tem que haver desoneração, tudo isso. Mas, acima de tudo, tem que haver devolução dos valores roubados, né, para a população que foi prejudicada. Como é que vai ser feita essa devolução?
O governo já deu a entender que as pessoas vão ter que, na verdade, mostrar, trazer os dados e mostrar, né, para saber diferenciar aqueles que foram debitados com autorização, sabendo que estavam sendo debitados, e aqueles que foram roubados, né? Neste exato momento está rolando um congelamento geral, mas o governo quer fazer essa separação, por quê? Aqueles 6,3 bilhões, ele diz respeito ao total, ao montante total, só que quanto disso foi autorizado, quanto não foi autorizado, isso o governo vai ter que fazer. E é aquilo que a gente vem repetindo, né, Fabíola? Estamos falando de uma maioria de aposentadorias de R$ 1.500, do pessoal que ganha pouco. Para quem 6 anos de retirada de montante, R$ 50 por mês, R$ 3.600 no total, é um dinheirão e vai fazer diferença. Então, o governo está correndo contra o relógio e, ao que tudo indica, o sistema de devolução não está tão simples assim. E isso vai pesar contra o governo. Fabíola, rapidamente comentando aquela tua primeira notícia, que eu acho interessante com relação do INSS. Vocês lembram que a Fabíola falou daquele pessoal que cria aposentados, né? Cria certidões falsas, cria aposentados, tira o cascalho, leva milhões. Gente, isso é muito doido, porque eu lembro, né, no começo da minha carreira como jornalista, 30 anos atrás, cobrindo fraudes iguais. Absolutamente iguais, né? Você pega aposentados fantasmas ganhando dinheiro da Previdência. A gente sabe que tem um rombo na Previdência, que a Previdência vai aumentando o déficit, que a gente vai ter que fazer essa discussão em algum momento, né? Espero que essa discussão seja feita olhando que o governo dá meio trilhão em subsídio para gente rica, e aposentadoria especial para militar e tudo isso mais, antes de simplesmente tungar o aposentado mais pobre em mais uma reforma, mas o fato é o seguinte, o ministro Haddad tinha comentado comigo numa conversa que o governo ia se dedicar, antes de discutir desvinculação do valor da Previdência, da aposentadoria do salário mínimo, ia atuar no combate às fraudes, né? Isso aqui é combate às fraudes, só que isso aqui é apenas a ponta do iceberg, Fabíola. A quantidade de fraude que tem de aposentado fantasma, de gente que ganha cascalho desviando com uma anuência de órgão público, safadeza com a anuência do governo, é muito grande. A gente, 30 anos depois, só na minha linha de jornalismo, né, a gente não conseguiu, né, evitar criar mecanismos eficientes para que isso deixe de existir. E isso é um absurdo. Isso todos os governos, este principalmente porque é o governo de plantão, mas todos os governos falharam retumbantemente em garantir que não houvessem assaltos ao caixa da Previdência.